Vamos então fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, deixando-nos envolver por esta música suave, serena, e assim elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento. Obrigada, Pai amado, por nos amar incondicionalmente. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, irmão e querido, por este evangelho de amor e de luz. Te pedimos, Pai amado, que derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de amor e de luz. Que a tua paz possa nos envolver, nos acalentar, que o teu amor, mestre, fortaleça cada vez mais a nossa fé. Agradecendo também a espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, que prepararam este ambiente para nos receber desde as primeiras horas do dia com muito amor e com muito carinho. Que nos envolva, que envolva também a nossa irmã Vera, que vai falar um pouquinho hoje do Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade permaneça conosco até o tempo do trabalho desta noite e assim nos fortaleça com sua presença e com sua vida. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, boa noite. Encarnados e desencarnados, que sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre uma parábola. Ela está, quem buscar na Bíblia, no Evangelho de Lucas. No Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 16, falando sobre servir, não se pode servir a Deus e a Mamon. O trecho é esse. Então, no meio da turma, um homem lhe diz: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que vos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-se de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí ele conta a parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: o que eu vou fazer? Eu já não tenho de guardar as minhas riquezas. E ele tomou a seguinte decisão: ele ia destruir o celeiro, construir um maior para guardar tudo que ele tinha. Guardando tudo que ele tinha, era suficiente para toda a jornada espiritual dele, pelo menos aquela encarnação. Então ele meio que conversou ali com a sua alma, ou seja, com o seu espírito. Alma, repousa, come, bebe e goza. Mas querendo dizer assim, usufrua. Você não precisa fazer mais nada. E vem a espiritualidade dizer a esse homem: insensato, esta noite mesmo tomarão a sua alma, que servirá o que acumulaste. Essas palavras estão no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 13, versículos 13 a 21. Então vamos lá. Muitas vezes nós pensamos assim: puxa, essas palavras são tão difíceis, né? Como é que a gente vai entender por que ele está falando dessa questão da herança? Veja, duas pessoas veio pedir para ele auxiliar na divisão da herança. E ele disse: não foi para isso que eu vim. Questões legais sejam resolvidas. Hoje seria um advogado, alguém dessa envergadura, alguém que
fosse resolver a questão da partilha. A lei diz, o que a lei está falando sobre essa divisão? Jesus não iria se envolver nessas questões. Se a gente lembrar um pouquinho da história de Moisés, por isso que ele criou as leis civis, tudo perguntavam para ele. Gente, vocês imaginam, aquelas pessoas que saíram do deserto, um monte de gente, todo dia vinham perguntar tudo para ele. O que eu faço? Caso minha filha com fulano ou não? Divido o gado com fulano ou não? Compro tal coisa ou não? As banalidades, tudo era motivo. E queriam fazer a mesma coisa com Jesus. Nesse capítulo, não se, servir a Deus, nosso irmão, é muito colocada essa questão dos bens terrenos. Então, esse homem, ele tinha a riqueza dele, a pessoa da parábola, porque ele trabalhou. Ok? Então, ele tem merecimento e ele adquiriu aquilo. Só que o que ele faz? O meu celeiro, eu, não há gratidão pela espiritualidade. Muitos de nós falam, eu sou inteligente, eu sou habilidoso, eu posso, eu faço, eu aconteço. Se a providência divina falar assim, para. Eu estou falando com vocês agora, eu sei que eu sou velha, eu sei onde eu moro. Se eu tiver um derrame, eu posso paralisar alguma parte do meu corpo, eu posso até perder a minha noção cognitiva. Isso acontece, gente? Sim ou não? Sim. Embora nós trabalhemos constantemente, desenvolvemos nossas habilidades, eu posso plantar, está chovendo. Vocês vão à feira, tem aumentado o preço dos alimentos, verduras, legumes. Às vezes a gente olha a cebola, o tomate, não está tão bonito. Geralmente aqueles que são mais rasteiros. Por quê? Inundou, vamos tentar salvar o que der. Alguém aqui já plantou? Sabe que é assim. Eu conto não só com o meu equipamento agrícola, mas eu conto também com a questão climática. Se essa questão climática não contribuir, eu terei muito mais trabalho. Eu posso até produzir, mas vai ser uma quantidade muito menor. Então, essa questão começa aí. Eu quero guardar, é tudo meu. Eu não vou dividir com ninguém. Cada geração, cada processo nosso evolutivo, a nossa humanidade ela tem características. A nossa é assim, uma grande habilidade científica, intelectual, porém é a era da indiferença. Nós estamos extremamente solitários e indiferentes. Nós falamos sobre empatia, mas nós não praticamos a empatia. Nós falamos em amor próprio, mas nós não praticamos o auto-amor. Eu perdoo alguém que faz um monte de coisas equivocadas comigo, mas eu não me perdoo. A culpa faz com que eu queira cumprir certas coisas. E que isso aqui, como é que essa parábola se reflete no nosso cotidiano? Pandemia. Várias pessoas, puxa, vou vender máscaras, eu tenho condições de vender máscaras descartáveis. Era fácil de achar? Era barato? Estamos agora no momento combatendo a dengue. Já indicaram repelente. Alguém já foi ver o preço do repelente? Provavelmente está bem mais caro. Então, o que acontece? Numa situação onde nós, como seres humanos, teríamos que ser tocados em nossa humanidade, eu vou pensar que é o momento de eu lucrar. É o momento de eu enfiar a faca no tétano, no outro, e tentar garantir aí o meu futuro tranquilo.
Gente, comer, trabalhar e ter uma boa alimentação é errado? De forma nenhuma. A questão não é essa, que ele diz, alma, descansa. Nós não fomos feitos para descansar. Eu sinto muito aqueles que estão esperando o sono eterno, tá? Vai acordar agora, porque nós não fomos feitos para descansar. A vida é movimento. O nosso corpo se movimenta. Deus nunca para de criar. Ele fala, há muitas moradas. Todos esses chamamentos que existem, eles estão falando da cesta básica. Puxa, mas se eu der cesta básica, essas pessoas vão ficar folgadas, nunca vão trabalhar. Por outro lado, a gente vê pessoas chorando, porque não tem, às vezes, uma mistura. Pessoas que trabalham, às vezes, em 2 empregos. Aqueles que têm habilidades de ter dinheiro, bastante dinheiro, ser rico, não é para ficar lá fazendo nada. Ao contrário, é para multiplicar e distribuir essa riqueza. Se não fosse assim, nós não teríamos fábricas, não teríamos residências, não teríamos. Essa casa, eu garanto que tem as mãos de muitas pessoas que, através de mutirão ou de outras situações, saíram das suas casas para me ajudar a construir e manter aqui. Na espiritualidade, como se diz, o céu está vazio. Por quê? Cada um que já alcançou um patamar, a percepção de que eu posso e devo ajudar o outro, de que eu não vou viver só para mim, que todos, a frase, todos somos um, e somos um mesmo diante de Deus. Todos somos seus filhos. Mesmo aquela criatura encardida que você fala, não é possível que isso é filho de Deus. É, tá? Mesmo aquela pessoa que a gente não gosta, tem um anjo da guarda e Deus olha por ele. É um diamante bruto que ele espera a hora que vai brilhar. Ele acredita. Né? Então, o que acontece? A espiritualidade está sempre em movimento para nos auxiliar. Quantos livramentos nós temos durante nosso dia? Nessa lição, ele não fala, olha, não ganhe. Esse negócio de ser rico, rico não é uma coisa boa. Ao contrário, ele está falando que a lei do progresso faz parte da nossa vida, mas o excesso é que não é permitido. Para que eu vou guardar um monte de coisa? Gente, às vezes as pessoas guardam roupas que não usam. Fica lá com a etiqueta. Compra um monte de sapatos que não usam. E deixam lá. Ah, mas um dia eu posso precisar. Que vida? Que vida que você vai usar? Tem pessoas que têm coisas que podem viver 50 vidas. Não vai dar jeito. Você vai levar alguma coisa? Não leva. Tá? Quando nós adentramos na pátria espiritual, o que vale são os nossos méritos morais. Não importa a nossa etnia, não importa a nossa orientação afetiva e sexual, não importa nada disso. Hoje eu estou aqui, uma brasileira, morando em Diadema. Na minha próxima vida, não sei, posso nascer na Índia, na China, ser muçulmana, eu não sei. O que eu espero é que a minha alma lembre sempre do Evangelho. Porque em qualquer nação há espíritos bons. Em qualquer localidade há pessoas que vão buscar esse Evangelho. Ele não pode estar apenas aqui, ele precisa estar nas nossas ações, de verdade. Mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a dar testemunho de que eu entendo que eu posso ter alguma
coisa, minha casa, meu carro, viajar, que delícia, né? Ter o lazer, mas eu não posso deixar de olhar para o meu semelhante. Vera, você não conhece minha família, então as pessoas folgadas lá, que se eu permitir, a pessoa encosta e nunca mais sai. E aí a gente vai equilibrando, sabendo o momento de auxiliar e como auxiliar. É uma tarefa bem difícil a gente aprender essa arte que é ajudar o outro. Como eu auxilio sem ofender? Como eu auxilio e ao mesmo tempo eu torno alguém capaz? Vocês são pais, outras pessoas aqui, tenho certeza que tudo que vocês querem para os seus filhos é que eles sejam seres autônomos, consigam em dado momento na vida assimilar aquele saber que vocês passaram para eles e caminhar e construir uma vida digna. É isso, não é? Deus quer o mesmo para nós. Ele quer isso para nós. Ele não quer que ninguém trilhe o caminho, tenha sofrimento, mas nossas escolhas fazem isso. Eu já vi pessoas, vários relatos, né, de pessoas, às vezes sai do enterro, vai para casa imediatamente para procurar o que fulano deixou aos amigos. Eu tenho uma tia, ela tem 88 anos agora, ela canta uma musiquinha do Luiz Gonzaga, eu fui procurar para saber se existia essa música, existe mesmo. Ela apanhava a mãozinha assim, fica, eu sou tão duro, eu vivo bem, não dou bom dia, nem parabéns. E muitas vezes há pessoas que ela acha uma virtude, ó, eu sou controlado. Até onde vai o seu controle? Você vendo às vezes a pessoa ali se humilhando, que está precisando de alguma coisa, e você não tem, você tem condições e você não ajuda? Nós estamos realmente indiferentes. As pessoas, muitas vezes, essa riqueza que nós temos, ela é material e o material importa, porque a gente vive no mundo material. Mas nós estamos indiferentes na nossa riqueza espiritual também. E nas pequenas gentilezas de cumprimentar alguém, de olhar nos olhos de alguém, de às vezes, gente, esperar com um colega quando ele sai de um lugar para ele não ficar sozinho. Quem vai para uma balada, quem sai, às vezes, vai todo mundo embora, fica fulano. Puxa vida, deixa a pessoa sozinha, não liga. Tem carona? Precisa de alguma coisa? Esses pequenos detalhes fazem a diferença, porque na casa daquela pessoa tem alguém esperando ela, olhando aflito o celular para saber se a pessoa está vindo tranquila. E são coisas pequenas, olha as nossas riquezas. Então eu acredito que tudo que eu tenho é meu. E de repente, de uma forma tão rápida, isso desaparece. Várias pessoas, creio, em Brumadinho, tinham dinheiro. Você sempre tem na cidade aquelas pessoas que têm uma condição melhor e outras pessoas numa condição mais humilde. Mas muitas delas, quando acordaram, não tinha nada. Estavam dependendo da defesa civil. Que adianta a nossa arrogância? Pensando no lado espiritual, como é que ficam essas pessoas? Tem um livro que chama Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, e ele fala sobre o momento do desencarne, qual a importância ali do cemitério. Não é um local assim, falar, eu não gosto de ir em cemitério. Ok, também não gosto de ir para o hospital, mas é bom lugar que tira a minha dor, né? Então, vamos lá. Eu não tenho nada contra o hospital, gente. É um ambiente que eu até me sinto bem. Mas, enfim, o cemitério tem geralmente espíritos
espíritos ali para auxiliar no desencarne daquelas pessoas, no desligamento de cada um que está ali. É muito importante o momento da oração. Quando as pessoas fazem aquela oração dentro ali do local do velório, é fundamental para ajudar o plano espiritual, no desligamento dessas pessoas. E tem histórias de vários, mas fala de um senhor que ele era muito avarento. Então ele não permitia que, por exemplo, da mistura para os filhos dele, ele negava comida. Ele era meio que aquele personagem bem antigo de uma novela, Seu Nonô. Trancava as coisas. Ele não permitia que eles tivessem nada. E o que aconteceu? A única pessoa que ainda derramou uma lágrima por ele foi a esposa. Ele não tinha ninguém por ele. E do outro lado, de que adiantava aquelas coisas que ele guardou? Não ia servir. Também tem o caso de uma outra mulher que ela faz uma lipoaspiração, ela desencarna durante essa lipoaspiração e imediatamente as filhas dela, preparando ali as coisas para o enterro, elas já começam a pegar as coisas dela. E ela é tão apegada aos seus objetos que ela fica falando: não pega, isso é meu, você não pode pegar. Então, cada coisa que elas tocavam, ela era muito apegada, então usava principalmente aquilo que ela mais usava, é o que fica a nossa energia. E ela reclamava. É mais difícil para nós essa adaptação do outro lado, na pátria espiritual, se temos esse apego. Vera, mas você não sabe, filha, eu trabalhei em 3 empregos, eu ralei para ter esse terreno, essa casa, conseguiu esse carro, parabéns, parabéns. Eu costumo dizer, o rabo não manda no cachorro, então seus objetos, o dinheiro é neutro, o que você faz com ele é que muda. Ele pode ser uma coisa maravilhosa para sustentar a sua família, ajudar a trazer muitos benefícios. Mas ele pode ser também uma arma quando você utiliza para prejudicar alguém. E muitos usam, né? Muitos usam. Então, os seus bens materiais. Uma época, gente, isso faz parte da história, acreditava-se que as pessoas podiam comprar um pedacinho do céu. Então, é o que a gente denominava indulgência. A pessoa aprontava, ia lá falar com o padre, ele escrevia assim: olha, quando a Vera chegar no plano espiritual, quando a Vera chegar no céu, ela está perdoada. Então, essas pessoas andavam com isso, mas estavam perdoadas. Vocês imaginam como foi quando essas pessoas desencarnaram? E isso tem em relatos de romances espíritas, no Céu e Inferno também tem, que traz muitos relatos dos desencarnados falando isso. O que nós nos apegamos hoje? Tem algo que não é o dinheiro, mas a gente se apega muito. O que você pensa de mim? Esse se tornou a nossa cilada maior. Eu vivo em função de like, eu vivo em função do que o outro pensa. Mas o que vão pensar de mim? Jesus. É essa pessoa que você tem que se preocupar mais com ele. Se você está seguindo as orientações dele. Se você, como ser humano, no seu tempo aqui, você está se transformando. Se a gente morrer agora, vocês morrem com a consciência em paz? Eu vou ficar preocupada com meus gatos, que eu deixei lá em casa sozinha, tá? Então, a gente provavelmente vai falar: não, eu não vou ficar em paz, né? A gente fica preocupado. Por isso, a gente inicia já encarnados, entendendo que aqui é uma passagem. É só uma passagem.
eu estou usufruindo dessa casa, mas eu não vou poder levar. É uma passagem. Vou cuidar dela até onde eu puder, mas eu não posso levá-la e não vou levá-la. E aí o que os outros vão fazer depois eu não sei. E nem posso ficar aqui presa, degladiando. Imagine, acontece muito quando nós trabalhamos dentro da cabine, encontramos espíritos assim, que por amor eles ficam ali, querem continuar interferindo na vida do marido, dos filhos, falam, olha, estão brigando, eu não quero meus filhos brigando. Eu e o pai dele construímos isso para que eles tivessem conforto. Não foi desse jeito que a gente educou. E aí o coração fica apertado, mas resta a oração, que as pessoas façam boas escolhas. Eu vi há pouco tempo que uma pessoa está terminando meu tempo, né? Eu vi há pouco tempo que uma pessoa gastou numa festa de aniversário 54 mil reais para uma criança de 1 ano. Eu falei, mas Jesus, a criança sabe que veio para esse mundo? Ela já, o Espírito já tomou conta ali, já sabe que chegou na Terra? Hoje tem, às vezes, mêsversário. Gente, eu tinha 7 anos quando eu tive meu primeiro aniversário. E às vezes a gente se preocupa com coisas. É importante, eu posso, eu faço. Eu deixo, às vezes, de ajudar, de fazer alguma coisa para alguém e faço isso. Ou saio, compro coisas que eu não preciso. Eu não preciso de 20 pares de sapato. Eu não preciso de 50 bolsas. Eu não tenho que ter um closet só para as minhas roupas. Eu não tenho que sair cada dia, 365 dias, sem repetir uma roupa. Vera, mas que dá vontade. Deve ter alguns pensando. Puxa vida, mais importante que as 365 roupas diferentes durante o ano é você ter saúde, é você ter amor, é você ter significado na sua existência. Porque quando você encerrar e for recapitular para a sua nova etapa, você vai avaliar o que você fez, o que foi aproveitável dessa existência, para você ter méritos para outra. Que méritos você tem para você ter uma existência melhor? Quais são os seus méritos? De amor, de caridade, bondade, gentileza. O que você fez para si e para o outro? Eu só me preocupo com a minha família. Bom, gente, a humanidade é a nossa família. É parente que não acaba mais. Não é verdade? Mas é isso. Termino a minha hora, minha amiga. Deu 2 minutos. Tá vendo? Isso, e a gente vê essas coisas, várias brigas por herança, fralda, tem muita fraude, né? De frauda, assinatura do fulano, pega não sei o que, se apropria do que não lhe pertence, é o que mais acontece. Quer colher onde não plantou. E nós vamos verificar quando muitas pessoas herdam ali os bens, não conseguem manter. Eu pensei, vai ficar tudo para mim. Mas de repente, gente, não consegue manter. Não tem habilidade de administrar isso, já entra até na parábola dos talentos. Ou a pessoa tinha habilidade, essa pessoa não tem. Gasta assim. É muito difícil para os pais essa questão, porque quantas vezes eles se sacrificam muito e de repente o filho vai lá e gasta o dinheiro como se fosse nada.
às vezes a pessoa deixou de comprar alguma coisa para ela, que acontece bastante. E nós nos sentimos frustrados. Gratidão, acho que a principal lembrança aqui é agradecer e compreender que eu preciso dividir. De que forma eu vou dividir isso? Não sei, gente. Não é para você ficar sem nada, mas a distribuir às vezes numa ação solidária, em alguma coisa. Uma vez eu vi uma história de uma pessoa lá nos Estados Unidos, que ele trabalhou, ele não tinha família, e ele guardou, sempre morava sozinho, ele tinha dinheiro, poucas despesas, ele foi fazendo uma poupança. Quando ele morreu, ele deixou o dinheiro que ele tinha guardado todos esses anos para ajudar pessoas a ir para a faculdade. Então, ele deixou assim para pelo menos 20 pessoas, ele beneficiou a faculdade. Então, achei isso fantástico, porque ele foi guardando, mas ele investiu no futuro de outras pessoas. Não ficou lá só guardado. O que fica guardado enferruja, estraga e fede. Não dá certo. Obrigada, gente. Vamos então mais uma vez, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e agradecer por este Evangelho de luz. Agradecendo a Deus e pedindo a Ele, Pai amado, dai-nos discernimento, sabedoria, para que possamos mudar aquilo que podemos mudar e sabedoria para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E assim, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelo seu Evangelho de amor e de luz. Que os ensinamentos do Mestre não fiquem apenas nos nossos ouvidos, mas que possamos fazer com esses ensinamentos e assim exemplificar no nosso dia a dia, seja em casa, com os nossos familiares, nas ruas, em nosso trabalho, na pessoa que está ao nosso lado, esquerdo, direito, porque é o nosso próximo, Pai. É sempre aquele que está presente do nosso lado, é aquele que está mais necessitado. Agradecendo a espiritualidade amiga que preparou esta casa para nos receber, colocando com muito carinho, e que Ele possa envolver todos que aqui estão, aqueles que ficaram em casa, que não puderam vir por algum motivo, também possa envolver o coração de todos aqueles que necessitam, que leve aos nossos governantes o discernimento que eles precisam para saber fazer a sua tarefa com amor e com carinho. Que a espiritualidade nos leve de retorno aos nossos lares, permaneça conosco por toda a semana